Salve resistência! Salve povo que resiste! Bom, as pessoas que têm acompanhado aqui os vídeos que a gente está fazendo, acho que a maioria já sabe que eu sou gaúcho, né? Eu sou nascido em Porto Alegre e trabalho na Universidade Federal do Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, né? Fronteira aqui com o nosso vizinho Uruguai. E sou historiador, né? Além de arqueólogo, e tem me chamado a atenção há muito tempo já. Eu acho que é uma coisa que nós aqui que atuamos na área de história e de arqueologia, mas principalmente na área de história no Rio Grande do Sul, nos chama a atenção a quantidade de material que é produzido pelos historiadores e historiadoras gaúchas, né, sobre a nossa história local. É realmente impressionante. Claro, eu conheço um pouco da produção também da história local dos outros estados, né? São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Acre, Rondônia, Roraima, enfim, né? Todos produzem a sua história regional, a sua história estadual, a sua história local. Agora, o Rio Grande do Sul pode ser uma impressão equivocada minha, que me corrijam meus colegas que trabalham com historiografia brasileira, né? Que podem saber bem mais disso do que eu, mas o Rio Grande do Sul parece ter uma compreensão, uma espécie de uma necessidade de tratar da sua história bastante exacerbada, bastante visível, né? E se transforma, então, em material. Eu estava aqui organizando, em função de um livro novo que chegou aqui para mim, que eu quero comentar ele agora rapidinho, estava aqui organizando o material e me dei conta, assim, uma breve mostra, né, de como as coisas têm se dado nos últimos anos, né? Se a gente for fazer aqui uma pequena retrospectiva, né, a gente tem lá, no ano de 2009, o lançamento do livro da Carla Renata Gomes, né, que é De Rio Grandense a Gaúcho, o Triunfo do Avesso. Tá? Voltando ao tema, né, da identidade do gaúcho, da criação da imagem do gaúcho, né, a Renata ofereceu esse livro, que é um livro muito interessante, né, e está aí já há 10 anos circulando, né, um livro que discute aqui a identidade do gaúcho através da sua construção histórica. Né. Depois a gente vai tendo uma série de livros que vão saindo, eu não coloquei numa ordem cronológica, mas eu quero chamar a atenção. Por exemplo, né, o historiador Giovanni Mesquita do Estreito lançou, né, agora, há pouco tempo atrás, em 2017, Bento Gonçalves, do Nascimento à Revolução. Né, o general Bento Gonçalves, né, o pessoal do Rio Grande do Sul conhece bem, talvez o pessoal dos outros estados não o conheça tanto, foi um dos líderes, né, da chamada Revolução, agora melhor conceituada Guerra Civil Farroupilha, no século XIX, tem muito material sobre ele. O Giovanni, então, acrescenta, né, mais um material sobre a vida e as ações do general Bento Gonçalves. Né. É um livro bem bacana, né, eu consegui esse livro com o Giovanni, ele me mandou, né, e queria agradecer ao Giovanni, né, e é um livro bem legal aqui, alguns alunos aqui, inclusive da universidade, já usaram, né, já fiz circular por aqui, porque vale a pena mesmo. Né, o Giovanni traz alguns dados que nas outras biografias a gente não encontraria. Né. Depois a gente tem o pessoal da Universidade do Vale dos Sinos, da Unicinos, assim, produzem muito. Poderia fazer um episódio só sobre a produção da Unicinos, mas muito rapidamente, entre 2015 e 2016, saiu Em Busca de um Lugar ao Sol, Estratégias Políticas e Imigração Alemã no Rio Grande do Sul do século XIX, né, voltando ao tema da imigração alemã, que é um tema muito estudado aqui pela historiografia do Rio Grande do Sul. Então a Unicinos lançou, né, este livro, que é do Marcos Antônio Witt, tá? Depois nós tivemos mais 2 livros, né? Instituições e Práticas de Controle Social, Perspectivas de Pesquisa, organizado pelo Paulo Roberto Moreira e mais uma turma toda aqui, o Tiago da Silva César, o José Carlos Cardoso, o Fabiano Rickert, o Jonathan da Silva, né? E organizaram essa coletânea, também saiu pela Oikos e editora da Unicinos. Né? E ainda o mesmo pessoal, né, trabalhando intensamente lá, A Morte do Comendador, Eleições, Crimes Políticos e Honra, Antônio Vicente da Fontoura, Cachoeira, Rio Grande do Sul, 1860. Né? Também um material organizado pelo Paulo Moreira, pelo José Ira Ribeiro e pelo Miqueias Muge. Né? Aqui, né? Mais um livro. Então, 3 assim, só para ficar nesses 3, porque tinham muitos outros. Né? Depois nós tivemos agora recentemente também o professor José Martinho Rodrigues Remedi, o José Remedi da Universidade Federal de Santa Maria, né? Organizou um livro que saiu pela editora da Universidade de Santa Cruz do Sul, chamado Na Fronteira do Império, tá? Política e Sociedade no Rio Pardo Oitocentista. Então, de novo, né, mais um material sobre história local, sobre história do Rio Grande do Sul, focado na cidade de Rio Pardo, que foi uma cidade fundada como um forte durante a
convulsão lá da tentativa de estabelecer o Tratado de Madrid em 1750. Né? A partir de 1750 começa uma série de ações e uma delas é a criação do forte que dá origem a Rio Pardo. Então, aqui mais um material, né, organizado pelo professor José Remédio, da Federal de Santa Maria, que saiu pela editora da Universidade de Santa Cruz do Sul. Né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul também tem a sua produção, né, que vem crescendo. Nós temos aqui, né, o Império e a Fronteira, tá? Império e a Fronteira, né, que foi organizado pelo Eduardo Neumann e pelo Luiz Alberto Grijó. Né? É um livro que saiu em 2014, tá? É um livro que tem sido muito usado nos cursos de graduação em História aqui do Rio Grande do Sul e até de fora do Rio Grande do Sul. Tá? Logo em seguida, né, em 2014 também, o professor Fábio Kuhn, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lançou o seu livro Gente da Fronteira, Família e Poder no Continente do Rio Grande, Campos de Viamão, 1720 a 1800. Também um material interessante, né, sobre essa área do Rio Grande do Sul, que são os Campos de Viamão e até o estreito que vai até São José do Norte, do outro lado do canal é Rio Grande, onde eu estou aqui. Essa é uma área que tem recebido muita atenção nos últimos anos, né? Principalmente com estudos de laços de parentesco, laços de família, laços de compadrio e como isso se reveste em práticas políticas, né? A situação de fronteira do Rio Grande do Sul, sempre uma fronteira que oscilava muito. Bom, você vai encontrar isso e muito mais, né, no Gente da Fronteira, do Fábio Kuhn. Né? Também o grupo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul organizou, o Eduardo Neumann e o Alberto Grijó de novo organizaram um livro chamado O Continente em Armas, uma história da guerra no sul do Brasil. Esse é muito interessante porque uma das características que é muito trabalhada aqui na história do Rio Grande do Sul é o belicismo, a guerra, né? Que tem essa relação por ter sido uma província de fronteira com o lado espanhol, né, que depois dá origem à Argentina e Uruguai, aqui na nossa fronteira imediata. Então, essa característica do Rio Grande do Sul, que é muito reforçada na nossa historiografia e que acaba criando também essas imagens do gaúcho, que, por exemplo, a Renata Gomes trabalha depois, e outros autores, aqui o que o pessoal fez foi pegar alguns trabalhos importantes que versavam sobre o conflito e a guerra, né, no Rio Grande do Sul, ao longo do tempo, século XVIII, XIX até o século XX. Né, é uma coletânea bem legal, O Continente em Armas, né, e está aqui, né, então, mais uma produção, né, sobre história regional, história local. Né. Voltando ao Bento Gonçalves, meu colega aqui, professor do curso de História da Universidade Federal do Rio Grande, o Juarez José Fuão, lançou um livro, Monumento Túmulo a Bento Gonçalves da Silva, A Invenção do Herói, a Disputa pela Memória. Também um material interessante, né, vai discutir essa questão dos monumentos públicos, né, como eles servem para reforçar uma imagem que se tenha de algum personagem histórico e como isso vai perpetuando, né, no público, nas pessoas que têm contato com essa materialidade que é o monumento, vai perpetuando uma imagem que se queira de um determinado personagem. E Bento Gonçalves é, sem dúvida, né, aqui no Rio Grande do Sul, um exemplo desse tipo de figura histórica, que é nome de praça, nome de rua, nome de cidade, né, tem monumentos por tudo que é lado. Seu túmulo fica aqui na cidade do Rio Grande, é uma história bem interessante que é contada aqui, né, pelo Juarez Fuão, também é um material bacana. Né? E ainda, voltando à questão que é produzido pelo pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, né? Lá no ano de 2000 e, já vou dar o dado correto aqui, de 2004, o pessoal havia lançado o Capítulos de História do Rio Grande do Sul, né? Organizado pelo Luiz Alberto Grijó, o Fábio Kuhn, o César Guazelli e o Eduardo Neumann. Também uma coletânea de artigos de especialistas, cada um na sua temática, né? A respeito de questões da nossa história local aqui do Rio Grande do Sul. Então, a fronteira tripartida, né, a formação do continente do Rio Grande, que é um trabalho do Eduardo Neumann, né, Gente de Fronteira, do Fábio Kuhn, que depois ele publicou o trabalho completo, Estanceiros que plantam, lavradores que criam, comerciantes que charqueiam, da Ellen Osório. Isso aqui virou um artigo quase que de leitura obrigatória também, por quem quer compreender a dinâmica econômica e essas elites, né, aqui no Rio Grande do Sul, no século XVIII até metade do XIX, né, e assim sucessivamente. É uma série de artigos aqui do César Guazelli, da Suzana de Souza, né, do Paulo Moreira, da Sandra Pesavento, a falecida professora Sandra Pesavento, né, da professora Silvia Petersen, enfim, há muitos autores aqui, desculpem a delicadeza de não citar todos. Né. O capítulo de História do Rio Grande do Sul foi um livro muito bem recebido, né, nas academias do Rio Grande do Sul, muito consultado, muito citado. A gente vê ele sendo citado em dissertações e teses, isso mostra a vitalidade de um livro e a circulação. Em função do êxito, digamos assim, né, de divulgação de trabalhos que esse livro teve,
Agora o pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, dessa vez o Eduardo Neumann e a Carla Brandalize, organizaram o Rio Grande do Sul Revisitado, novos capítulos. Seria como uma sequência, né, do capítulos de história do Rio Grande do Sul. Né? E esse é o último, então, é o que chegou aqui na minha mão. Né, e eu, né, fui convidado para colaborar, acabei colaborando com um capítulo. Né, meu capítulo se chama De Roque Gonzalez a Crisão do Nerendá, uma nova virada historiográfica em torno das missões jesuíticas, né, que é o tema que eu particularmente me dedico. Então aqui nesse capítulo eu tento um pouco fazer um recorrido da historiografia, o que se escreveu sobre as missões desde o século XVIII, XIX, XX, que características teve, né, essa escritura sobre as missões. Mas, como muitos colegas já haviam feito isso e feito de forma magistral, o que eu tentei destacar são algumas linhas mestras que se repetem na visão que as pessoas têm sobre as missões e que é fruto dessa historiografia. Né? Então, o Sepete Araju como herói, o colapso das missões após a saída dos jesuítas, né? A infelicidade daqueles índios em terem perdido a tutela dos padres, uma série de mitos, eu considero mitos historiográficos, que foram sendo reproduzidos e que de alguma maneira ainda são reproduzidos. Então eu tentei, né, colaborar com meus colegas, dando aí esse panorama, né? E o livro tem coisas muito legais, assim, né? Tem artigo do Adriano Comíssoli, que é um especialista, né, em questões de história política e história militar no Rio Grande do Sul. Né? Tem um novo artigo do professor Fábio Kuhn sobre cartografia dos anos de 1700 e a colônia do Sacramento. Né? Tem o trabalho do Günther Leibniz, né, que é um trabalho cujo doutorado é um doutorado muito bom, né? A história agrária da campanha do Rio Grande, novas descobertas, novas questões, enfim. Né? Tem o trabalho do Paulo Moreira, outra vez, o Paulo tem uma produção bem importante sobre a questão da escravidão, né, dos acervos, dos arquivos no Rio Grande do Sul. Né? Tem o Max Ribeiro, tem o Rodrigo Weimer, né, personagens do 14 de maio, a construção da liberdade por pretos e pardos no imediato pós-abolição no Rio Grande do Sul. Né? Enfim, tem Luiz Alberto Grijó, tem uma turma grande aqui. Eu fiquei muito agradecido de ter sido convidado, né, de ter feito parte dessa coletânea aqui. A Daniela de Carvalho também está aqui, a Carla Brandalize, né? E, enfim, o livro está pronto, né? O livro saiu pela Martins Livreiro, né? Uma opção também interessante dos organizadores, né? A Martins Livreiro é uma editora que tem uma distribuição bem legal, bem bacana, né? Ela distribui aí em todas as feiras e alcança as livrarias, os eventos pequenos e grandes sobre livros. A Martins Livreiro comparece. Então a gente tem a expectativa de que o livro vá circular bastante. Vai ser lançado oficialmente na Feira do Livro de Porto Alegre esse ano e imagino que em outras feiras. Bom, para que tudo isso? Para dar uma ideia para vocês de como tem uma vitalidade, né, na produção aqui no Rio Grande do Sul, como disse no início, em todos os outros estados também tem, mas o Rio Grande do Sul parece que se destaca nesse esforço, nessa quase que uma necessidade de discutir, voltar a discutir, rediscutir de novo a sua história, né, porque é uma história de uma integração tardia ao Brasil português, né, foi só a partir dos anos 1700 que o Rio Grande do Sul passou a ser incorporado ao Brasil colônia. Então isso faz com que a gente tenha uma história de fronteira, uma história que tem uns diferenciais aí em relação a outras regiões do país, né? E isso talvez seja a força que move os historiadores e as historiadoras do Rio Grande do Sul, e que não são daqui, mas atuam aqui, a voltar-se sempre a essa história local e estar produzindo, né? E também é uma forma da gente mostrar, né, para o atual Ministério da Educação e o senhor ministro, que nas universidades se trabalha bastante. Né? Tudo isso que eu mostrei aqui foi produzido a partir de pesquisas de professores e professoras, a partir de pesquisas de doutorandos, de mestrandos, a partir de seminários em sala de aula, com discussão de alunos, a partir de eventos organizados. Tudo isso são atividades que a gente faz sempre, o tempo todo. Não é de vez em quando assim que a gente se reúne para fazer alguma coisa. Esse é o nosso trabalho. Né? E ele tem muitas formas de se manifestar. Uma delas são os livros. Né? Então eu quis aqui demonstrar rapidamente, fazendo um pouco, claro, né, a divulgação do último lançamento, né, que é o Rio Grande do Sul Novos Capítulos, né, esse Rio Grande do Sul revisitado, mas também chamar atenção para isso, né, que nós das universidades, tanto públicas como privadas, estamos aqui fazendo um esforço para continuar produzindo conhecimento, discutindo a nossa história, né, e principalmente nós das universidades públicas que nesse momento, né, estamos sendo, de certa forma, desacreditados, né, ou desconsiderados, tanto pelo poder oficial, né, do Ministério da Educação, como por parte da sociedade, o que é muito triste, né, quando a sociedade começa a ter uma imagem negativa da universidade em geral e da universidade pública em particular. Né. Então, eu
né, peço a todos que frequentem livrarias e observem, né, onde tem os livros de história ali, como normalmente aqui no Rio Grande do Sul nós temos inclusive separado na maioria das livrarias uma parte só para a história do Rio Grande do Sul. Por trás de cada página daquelas, de cada papel daqueles ali, tem pessoas trabalhando, né? Tem alunos, professores, técnicos, né? O nosso pessoal aqui que nos dá todo o suporte de limpeza, de segurança, né? De transporte, e que também está sofrendo com os cortes, né? Nós precisamos de todo mundo para poder fazer isso, né? Isso que a gente entende que é um pouco o nosso papel, né? Discutir com as pessoas a história, a memória, a identidade, o patrimônio, né? Aquilo que parece que incomoda alguns, por razões que a gente tem às vezes dificuldade de entender. Bom, era isso, vamos seguir em frente, resistindo cada um na sua trincheira, a minha é aqui de papel, mas também na rua, com as pessoas, sempre que for preciso, ninguém solta a mão de ninguém, Marielle presente sempre. Salve resistência, vamos em frente.